Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sejam bem-vindos à aula de matemática do 9º ano da Secretaria Municipal de Educação. Eu sou a professora Aline Neri, trabalho na Escola do Campo Nossa Senhora da Penha de França. Hoje nós vamos falar sobre geometria, semelhanças de triângulo. Antes de chegar no assunto semelhança de triângulos, vamos falar um pouquinho como vocês estão. Espero que vocês estejam estudando, aproveitando essa oportunidade de estudo diferenciado. Eu sei que muitas vezes o professor não está do lado para poder tirar a dúvida, mas vai lá, assiste a aula novamente, assiste a aula com outro professor. Às vezes, um fala de uma maneira, outro fala de outra, e aí você vai aprender com um deles. Não perca essa oportunidade. Não estamos de férias, estamos trabalhando em casa, mas trabalhando. E vocês continuem estudando, vai ser legal. Mas para que serve esse negócio de triângulos, né? Por que a professora fica falando de triângulos? Então, eu falo bem assim, ó, matemática a gente precisa em tudo na vida. E muitas vezes, algumas pessoas nem olham muito para a geometria, acham que matemática é só cálculo. Mas, sem a geometria, a casa não estava de pé, você não estaria bem vestido, porque precisa de geometria para fazer a sua roupa. Então, a gente precisa de matemática para tudo. E a geometria é fundamental em nossa vida. Se você olhar em volta, irá verificar muitos e diferentes tipos de triângulo. Porque quando a gente fala assim, desenhe um triângulo, muitas vezes a pessoa faz aquele triângulo assim, ó, todo mundo desenha, que parece o chapéu do palhaço. Bem assim que a maioria das pessoas pensam num triângulo. Mas não, tem muitos tipos de triângulo. E aí, antes da gente falar sobre as semelhanças deles, a gente precisa saber classificá-los. Mas por quê? Olha, para você falar sobre as semelhanças dos triângulos, você vai precisar saber da classificação deles. Hoje nós vamos falar da classificação. Vocês já estudaram isso, então estamos só relembrando. E para quem não estudou, aproveita, vamos dar uma olhadinha, pega um livro, acessa lá, tá? O YouTube tem um monte de coisa e vamos ficar por dentro. O triângulo, ó o nome, o triângulo de sinalização é fundamental. As pirâmides, professora, a gente nem usa nada dessas pirâmides. Mas são monumentos que a gente deve saber. E aí, ó, o parquinho, as escadas, o telhado, até no banheiro para colocar o shampoo, são triângulos que estão lá. O tripé para uma câmera ficar bem posicionada. Gente, tem triângulo em tudo quanto é lugar. Nas torres de telefonia, que todo mundo adora usar e não poderia ficar sem. Sem os triângulos, essas torres não teriam sustentação suficiente e nada de celular. De quarentena sem celular aí não merece, tá? Antes de falar sobre triângulos semelhantes, vamos falar sobre os diferentes tipos de triângulo. Foi o que eu falei anteriormente para vocês. As características desses triângulos, tá? Então, nós temos triângulos, a gente pode classificar assim, ó, quanto à medida dos lados. Então, a gente vai olhar o tamanho da medida do lado e a gente também tem outro tipo de classificação, que é quanto aos ângulos, tá? Quanto à medida dos lados, os triângulos podem ser equiláteros. O que é equilátero? Ele tem todos os lados iguais. A palavra equi é de equidade, igualdade. Então, quando alguém falar de equi, já vai saber que está falando sobre equidade e igualdade. Neste caso, equilátero, igualdade dos lados. Então, um triângulo equilátero tem os 3 lados iguais. Este é um,
aqui é outro. Então vamos observar, ó, que estes 3 lados aqui, ó, são iguais, tá? Aqui também, ó, o branquinho tem os 3 lados iguais. E aqui está, ó, sabe esses risquinhos que vocês estão vendo aqui, ó? É para falar da congruência, que os 3 lados têm o mesmo tamanho. Antes de falar sobre triângulos, vamos falar sobre as características. Falamos dos equiláteros. Agora nós vamos falar do escaleno. O escaleno, todos os lados têm tamanho diferente. Equilátero, todos iguais. Escaleno, todos diferentes. Esse triângulo abertão, vamos falar assim, se for ajudar vocês a lembrar, tá? Então, o triângulo escaleno tem todos os tamanhos dos lados diferentes. Ó, podemos observar esse aqui, ó, 11, 4 centímetros, 8 centímetros, ok? E finalizando a classificação das medidas dos lados, nós temos o triângulo isósceles. No triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um diferente. Esse lado diferente, gente, é a base do triângulo, tá? É o triângulo que eu falei, que quando a gente vai desenhar, normalmente a gente desenha esse, ó. Este lado igual a este, e esse aqui que é diferente é a base do triângulo. Por que eu estou frisando isso? Porque nós vamos precisar das características dos triângulos quando a gente for falar sobre as semelhanças de triângulos. Agora, vamos ver a classificação dos triângulos quanto à medida dos ângulos. Quanto à medida dos ângulos. Temos o triângulo acutângulo. Todos os ângulos são menores que 90 graus. Ó, esse triângulo aqui, ó, menor que 90, esse ângulo aqui menor que 90, este ângulo aqui menor que 90. Se tiver dúvida, pega um cantinho de uma folha e coloca lá no vértice do ângulo do triângulo para ver se o vértice for menor que o canto da folha, ó, menor que 90. Eu achei bem legal essa construção, tinha que mostrar para vocês. Também é um triângulo acutângulo. Agora tem os triângulos obtusângulo, olha o nome, ó, obtusângulo, de obtuso. O triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo maior que 90. Não pode falar assim, tudo é grande, então todos são maiores. Não. Só um ângulo maior que 90, ele já é classificado como obtusângulo. Mesmo porque não vai existir triângulo com mais de um ângulo de 90, tá? Então, aqui nós temos um triângulo obtusângulo, tá? Aqui o ângulo maior que 90, ó, esse daqui, ó. Aqui também é um triângulo obtusângulo, esse aqui também é o ângulo maior que 90. E por último, mas não menos importante, eu gosto dos importantes no final, nós temos o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É o triângulo que um dos ângulos dele mede 90 graus. É um triângulo muito importante, os pedreiros usam bastante, tá? Então aqui tem um ângulo de 90 graus, é o que a gente chama de ângulo reto, tá? No triângulo retângulo, esses lados que formam o triângulo são chamados catetos, e esse lado aqui que é o maior, o oposto ao 90 graus, o que é o oposto? O que está do outro lado do 90 graus é chamado hipotenusa. Não esqueçam isso. Catetos formam o ângulo de 90. Hipotenusa do lado contrário de 90 graus. Ok? Esse é um triângulo retângulo. Fique em casa, mas se não puder ficar, use máscara. Tá joia? Eu estava de máscara. Tirei só para falar com vocês. Estudem e na próxima, semelhança de triângulos. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.